Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Coronel Ulisses repudiou a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de substâncias e alertou: essa decisão, além de vergonhosa e totalmente contrária àquilo que a nossa população e a sociedade querem, porque 70% da população não querem a descriminalização das drogas, tem o condão de tornar o Brasil a maior cracolândia do mundo. E a culpa, se isso acontecer, é dessa corte, que de maneira irresponsável toma uma decisão que não dá certo em lugar nenhum do mundo. O deputado questionou: para quem essas pessoas estão legislando? Inclusive, estão usurpando a função desta casa, legislando contra a sociedade. Nós não podemos admitir essa situação. Ele parabenizou o presidente da Câmara, Arthur Lira, por reagir, dizendo: quero dizer aqui que nós não vamos admitir essa situação, e parabenizar o presidente Lira, que já criou o grupo para que nós possamos reverter essa decisão vergonhosa dessa Suprema Corte, que nós não sabemos a serviço de quem está. A Suprema Corte está lá para cumprir o seu papel constitucional e jamais legislar ou até mesmo usurpar a função desta casa. Coronel Ulisses rebateu o ministro Toffoli dizendo: um dos ministros se arvorou dizendo que tem 150 milhões de votos, que ali ele representa 150 milhões de votos. Zero voto. Quem tem voto aqui são os senadores, são os deputados federais, que são representantes do povo, que colocaram sua cara a tapa, que foram lá e colocaram seus projetos, suas propostas, nos quais o povo acreditou. E por isso hoje eles estão aqui. Os ministros são indicados pelo presidente. E tem mais, essa indicação ainda segue um critério pessoal. Infelizmente, o Senado até hoje nunca teve a coragem de rejeitar muitos desses nomes que não teriam condições de estar representando a nossa população e o nosso povo, que tanto merece ter representatividade, não só nesta casa, mas também na Suprema Corte. O deputado Coronel Assis, por seu turno, afirmou: vivemos tempos obscuros em nosso país. Infelizmente, a decisão do STF, que fez com que o porte e a posse da maconha fossem legalizados aqui no nosso país, foi uma decisão muito ruim. Uma decisão, no mínimo, controversa e um verdadeiro retrocesso na legislação de combate às drogas em nosso país. E isso, senhor presidente, nós não podemos admitir. Nós aqui respeitamos todos os poderes, o poder executivo, nós, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas a invasão de competência é inadmissível. Onde está o princípio da autocontenção dos poderes? Uma matéria tão importante quanto esta, que vai refletir totalmente na vida das famílias brasileiras, com certeza é de competência deste poder e não de outros poderes que não têm competência para isso, porque com certeza não foram eleitos, não representam os votos do povo brasileiro. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública,
os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu venho aqui nesse momento repudiar a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à descriminalização do uso de drogas. Importante salientar que essa decisão, além de vergonhosa e totalmente contrário àquilo que a nossa população e a sociedade quer, porque 70% da população não quer a descriminalização das drogas. Essa decisão tem um condão de tornar o Brasil a maior cracolândia do mundo. E a culpa, se isso acontecer, é dessa corte que de maneira irresponsável toma uma decisão que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Os países de primeiro mundo que já tentaram isso estão voltando atrás a respeito dessa situação. É o caso da Suíça, é o caso da Holanda, é o caso da Dinamarca, é o caso do Uruguai. E eu cito 2 exemplos aqui, que recentemente passou em reportagens nacionais. O caso do estado de Oregon, lá nos Estados Unidos, que foi o primeiro estado a liberar droga no país para uso recreativo. E o que aconteceu lá? Aumento da violência, aumento da criminalidade, aumento de consumo, overdoses, várias doenças, inclusive de ansiedade, chegando até questões de esquizofrenia e até mesmo de suicídio. Então, a quem essas pessoas estão legislando, inclusive usurpando a função dessa casa, legislando contra a sociedade. E nós não podemos admitir essa situação. Um outro caso, o do Canadá. Recentemente, Vancouver estava entre as 5 melhores cidades em qualidade de vida. E sabe o que aconteceu? Depois que eles liberaram as drogas, em 4 anos, se tornou uma cracolândia. Vancouver, no Canadá. Como o Brasil, um país de terceiro mundo, infelizmente por causa da esquerda, como país de terceiro mundo, acha que vai ter sucesso se países de primeiro mundo não tiveram. Países que têm mais recursos na área da saúde, na área da educação, na área de combate ao crime organizado, na área de combate ao narcotráfico. Até porque não se comprovou nesses países onde ocorreram a liberação da droga, não ficou comprovado que diminuiu o narcotráfico. Pelo contrário, o tráfico também aumentou. Aumentou roubo, aumentou furto, aumentou tudo que é de ruim. E isso prejudicou não somente a questão da segurança pública, mas também a questão voltada para a área de saúde. Dizer aqui que nós não vamos admitir essa situação. E parabenizar o presidente Lira, que já criou o grupo para que nós possamos reverter essa decisão vergonhosa dessa Suprema Corte, que nós não sabemos a serviço de quem está. A Suprema Corte, ela está lá para cumprir seu papel constitucional e jamais legislar
ou até mesmo usurpar a função dessa casa. E tem mais, nos países de primeiro mundo, onde a droga foi liberada, essa decisão foi tomada no Poder Legislativo. Jamais, em nenhuma situação dessa, foi tomada no âmbito do Poder Judiciário e mesmo na Suprema Corte. Porque não cabe à Suprema Corte usurpar a função de legislar. E eu quero dizer aqui mais uma coisa, porque um dos ministros ali ainda se arvorou dizendo que tem 150 milhões de votos, dizendo que ali ele representa 150 milhões de votos. Zero voto. Zero voto. Quem tem voto aqui são os senadores, são os deputados federais que são representantes do povo. Colocaram sua cara a tapa, foram lá, colocaram seus projetos, as suas propostas, e o povo acreditou e colocaram eles aqui. Eles são indicados pelo presidente. E tem mais, essa indicação ainda segue um critério pessoal. Infelizmente, o Senado até hoje nunca teve a coragem de rejeitar muitos nomes desses que não teriam condições de estar representando a nossa população e o nosso povo, que tanto merece ter representatividade, não só nessa casa, mas também na Suprema Corte. Então fica aqui o meu repúdio a essa decisão e dizer que nós vamos dizer à sociedade, ao povo brasileiro, nós vamos dar continuidade à PEC 45, e nós não vamos permitir que essa questão da descriminalização da droga venha a perdurar no nosso país em hipótese alguma. Muito obrigado, senhor presidente, peço que seja colocado nos meios de comunicações oficiais. Senhor presidente, vivemos tempos obscuros em nosso país. Infelizmente, a decisão do STF que fez com que o porte e a posse da maconha fossem legalizados aqui no nosso país, foi uma decisão muito ruim, senhor presidente. Uma decisão, no mínimo, controversa e um verdadeiro retrocesso na legislação de combate às drogas em nosso país. E isso, senhor presidente, nós não podemos admitir. Nós aqui respeitamos todos os poderes, o poder executivo, nós, o poder legislativo e o poder judiciário, mas a invasão de competência, isso é inadmissível. Onde está o princípio da autocontenção dos poderes? Pois uma matéria tão importante quanto essa, que vai refletir totalmente na vida das famílias brasileiras, com certeza é de competência deste poder e não de outros poderes que não têm competência para isso, porque com certeza não foram eleitos, não representam os votos do povo brasileiro. E aqui fica a nossa pergunta, senhor presidente, e um pedido à reflexão de todo brasileiro que está nos acompanhando pela TV Câmara e também pelos órgãos de divulgação oficiais desta casa. Para que serve a proibição do uso, porte das drogas? Para que serve a proibição? Qual o objetivo que o Constituinte lá atrás o fez para que isso seja uma realidade no nosso país? Vou dizer a Vossa Excelência, a proibição serve como um anteparo, um muro, para que pessoas que não são usuárias, que não são viciadas, que não são dependentes químicos, tenham um acesso fácil à droga. A partir do momento que você derruba essa barreira, as pessoas vão ter um acesso fácil à droga e nós teremos mais o quê? Mais dependentes, mais viciados que alimentarão todo o conjunto do tráfico de drogas. E isso o traficante lá está aplaudindo, porque com certeza é ele quem vai lucrar com essa ação que foi tomada ontem por essa Corte Superior do nosso país. E aqui fica o nosso protesto, porque esta tribuna aqui é a resistência da democracia brasileira e nós precisamos lutar contra isso, senhor presidente. Outro fator que precisa ser falado, senhor presidente, é que a maconha, ela causa esquizofrenia. Ela causa dependência mental, ela causa dependência química, ela causa demência, senhor presidente, e é a porta de entradas para as outras drogas muito mais pesadas. E aqui fica o nosso protesto novamente, porque na verdade, senhor presidente, nós não podemos deixar que isso se perdure no nosso país. Experiências mundo afora mostram que realmente isso não é bom.
porque vai aumentar o número de dependentes. Aumentou o número de dependentes, com certeza aumentará o número de furtos, de roubos, e isso vai acarretar a questão do homicídio, porque com certeza, se a pessoa não pagar a dívida da droga, o traficante mata sem piedade. Tá? Então fica o nosso protesto, fica aqui, né, o nosso total empenho, né, a ação do presidente Lira, que criou a comissão especial, e nós estaremos sim, né, articulando, buscando junto à nossa bancada para que nós possamos ocupar cadeiras nessa comissão especial, para que sim, né, o Congresso brasileiro passe uma boa mensagem ao povo brasileiro, e não a mensagem que foi passada agora pelo Poder Judiciário, onde essa decisão vai ter reflexos não só na segurança pública, mas na saúde pública de todo brasileiro e de toda a família brasileira. E aqui também, senhor presidente, fica mais o nosso protesto em relação à fala do presidente da República, Sua Excelência, o presidente Lula, onde o mesmo disse em entrevista que não sabe dizer o que é preciso para melhorar a economia, se é cortar gasto ou aumentar a taxação, a tributação, os impostos. Realmente, senhor presidente, eu acredito que nós estamos no fundo do poço. Infelizmente, hoje o dólar bateu a casa dos 5,51 centavos. E isso, senhor presidente, é muito ruim, porque com certeza tudo que se compra baseado na moeda estrangeira irá sofrer um impacto aqui no Brasil. E isso vai trazer impacto ao menos favorecido, fruto de uma política econômica que não existe, né? Eu acredito que o governo Lula precisa calçar as sandálias da humildade e, com certeza, admitir que existe um problema com a política econômica praticada por essa atual gestão e buscar uma ajuda, falar com economistas, falar com pessoas que realmente tenham preocupação em fazer com que o Brasil se coloque, né, como uma potência e também possa aí ter toda a sua potencialidade explorada. Então, senhor presidente, essa é o nosso pronunciamento. Eu peço a Vossa Excelência que, por gentileza, faça a divulgação também nos meios oficiais desta casa. Minutinho, senhor. Assis, do Estado de Mato Grosso. Senhor presidente, o excelentíssimo senhor presidente da República disse em entrevista que o dinheiro que está sendo gasto por ele é utilizado para melhorar o futuro do nosso país. Pois bem, vamos lá. Raquetes e bolas de tênis, governo Lula gasta quase 80 mil com objetos esportivos. Governo compra tapete de 144 mil, sofá de 65 mil, piso de 156 mil para Lula e Janja. Presidência adquire sofá de 65 mil e cama de 42 mil. 3,3 bilhões, governo Lula tem a maior gasto de diárias e passagens desde 2014. Governo Lula já gastou 277 milhões em viagens. Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Realmente é um tapa na cara do contribuinte, senhor presidente. Muito obrigado. Sim.